Eu escrevi hoje um texto de manhã, na minha coluna no UOL, e pretendo retomar alguns aspectos aqui, acrescentando outros tantos. Eu passei boa parte da vida achando que a guerra nuclear era uma impossibilidade. Porque aposto ou apostava, tenho apostado na racionalidade humana. Mas eu vou citar um filme aqui em que a personagem principal diz: é bom não apostar tudo, porque pode não dar certo. Né? Nós vivemos hoje uma escalada mais perigosa do que aquela de quando eu tinha 1 aninho de idade. Nem tinha feito ainda 1 ano. Que é a crise dos mísseis de 62. Já tratamos do assunto aqui, ligeiramente, com mais tempo, mas retomo ligeiramente. Em 1961, os Estados Unidos financiaram a invasão de Cuba por contra-revolucionários e, enfim, invasores ali financiados para tentar derrubar o regime do Fidel Castro, que tinha sido instaurado em 1959 com a Revolução Cubana. Não deu certo a chamada invasão da Baía dos Porcos. E Fidel negociou com Khrushchev, então o líder soviético, que nasceu, aliás, ali na divisazinha com a Ucrânia. Era russo por um pé só. Né? Negociou a instalação de mísseis balísticos em Cuba. Um avião espião fotografou a planta de instalação dos mísseis e o Kennedy falou: não, vai ter que interromper, fez um bloqueio militar, não vai chegar mais míssil nenhum e os que existem terão de sair. Ou então é guerra nuclear. Não teve a guerra nuclear porque o Khrushchev voltou atrás e publicamente foi assim: a gente retira os mísseis e vocês nunca mais ameaçam Cuba. A ameaça indireta continua a existir por intermédio do bloqueio econômico, né? Mas, de verdade, se negociou mais coisa. Os Estados Unidos também retiraram mísseis que estavam na Itália e na Turquia voltados para Moscou. E quase se chegou à guerra. Quase se chegou à guerra. Isso é contado em detalhe por Robert McNamara no filme Sob a Névoa da Guerra, um documentário, já citei aqui. Peço que vocês assistam. Ele foi secretário da Defesa do Kennedy, depois do Lyndon Johnson, até 68. E é um dos responsáveis pela escalada da guerra dos Estados Unidos contra o Vietnã. Aquela guerra que matou 58 mil americanos e 3 milhões de vietnamitas. E os Estados Unidos perderam a guerra. Não. Ali foi o mais perto que se chegou de uma guerra atômica. E o McNamara diz: sim, quase chegamos, de verdade. E quando ele fala, e é ele que diz, nem sempre aposta na racionalidade humana, ele diz: 3 pessoas racionais, 3 pessoas racionais, isso está no filme. O Fidel, que sempre foi um homem notavelmente inteligente. O Fidel, o John Kennedy e o Khrushchev, quase levam o mundo a uma guerra atômica. A destruição do planeta. Por muito pouco não aconteceu. Agora notem, esse conflito todo se dava sem uma guerra. Não havia uma guerra em curso. Não é? Hoje nós estamos lidando com a questão nuclear no seio de uma guerra, dentro de uma guerra. Eu não sei se o mapa que eu mandei ainda lá atrás, da expansão da OTAN, está por aí. Se tiver em algum momento, vocês coloquem no ar. Está aí, já entrou no ar. Ô, gente esperta. Né? Então, se vocês olharem aí,
vocês vão ver, os países onde tem marquinha vermelha ou preta são países que pertencem à OTAN, né? Os em vermelho são ex-comunistas que entraram para a OTAN e os pretos que já pertenciam à OTAN. Então vocês vão ver que o cenário da guerra está cercado de países que pertencem à OTAN e qualquer deslize, qualquer evento, qualquer tolice pode trazer consequências imprevisíveis. Não é? Outro dia mesmo, fora, lá em cima, vamos lá para cima, né? É um país que não está na OTAN, a Suécia, mas caças russos por alguns segundos invadiram o espaço aéreo da Suécia e já foi um protesto danado e tal, né? Olhem ali onde fica a Finlândia, a segunda maior fronteira com a Rússia, e a OTAN está querendo levar a Finlândia. O que é um absurdo a essa altura, né? E há uma outra questão, tem se falado muito de dois tipos de armas atômicas, as estratégicas, então, os mísseis intercontinentais, aquela coisa que o Bob Furruia, se explodir em Nova York vira apenas uma impressão no solo. Uhum. Fulmina tudo. Né? E a mesma coisa Moscou. Mas há malucos, que falam de uma guerra nuclear tática, com pequenas armas, com armas de baixa potência, que produziriam estragos limitados, ainda que em grandes áreas. Aliás, dessas armas, a Rússia tem mais que os Estados Unidos. E há as pessoas ensandecidas que acham que é possível travar, sim, essa guerra nuclear com armas táticas. Aí quem se assustar mais, para antes. Mas eu quero saber se quem se assustar para antes de destruir Nova York, ou para antes de destruir Moscou, ou para antes de destruir Kiev, ou para antes de destruir Tóquio. Para. Há um delírio em curso que envolve hoje Estados Unidos, União Europeia, os líderes da União Europeia. Você vê uma reunião da União Europeia, parece reunião de quando eu fazia centro acadêmico e a gente estava combatendo a facção adversária. Qual era o risco que se corria ali? No máximo, sei lá, alguém se queimar com uma bituca de cigarro. E quase que eu emendo uma piada, mas eu não vou fazer. Né? Uhum. Muita fumaça. Qual era o risco? Nenhum. Qual é o risco hoje de você só enxergar uma saída para, sim, aquele que transgrediu as regras do jogo, aquele que transgrediu a Carta da ONU, Vladimir Putin? É claro que ele vai ter de ser contido. Agora, o que se está buscando é contê-lo e, vá lá, ainda que seja destruí-lo ao fim e ao cabo, mas que se faça, então, com um tanto de método. Mas não é isso que está se buscando. Não é isso que está se buscando. A decisão da União Europeia e dos Estados Unidos de armar a Ucrânia com armas de ataque, mas para valer, e a tentativa de tirar a Rússia do mundo econômico, e isso assim, sem que alguém diga, mas pera lá, mas será que esse é o bom caminho? Será que isso é o mais prudente? Quem faz isso está apanhando como se fosse a favor da invasão.